Olá, navegantes da nave empreendedora. Esse é mais um vídeo do seu canal Lá Vem o Chefe, a aula de número 3 a respeito de precificação para a área de gastronomia. Nós já fizemos uma aula, a aula número 1, falando de conceitos gerais, da teoria, de como você pode falar precificação, análise de produto, custo da mercadoria vendida, estratégias para você vender para o consumidor final e até para revendedores. Na aula número 2, nós fizemos uma aula específica para preenchimento de Excel. Eu não sei trabalhar com Excel, acho muito difícil. Nessa aula, você tem de maneira prática e rápida, muito objetiva, como que você consegue trabalhar com a nossa planilha. Lembrando que nós temos 2 serviços sendo vendidos para a área de gastronomia, tá bom, pessoal? 2 cursos. Vamos lá aqui no nosso site, que é o www.lavemochefe.com, tá bom? Então, quando você entrar no site, você vai vir aqui, ó, em curso Precificação para Gastronomia, vem em comprar, e você tem basicamente 2 opções, tá, pessoal? A gente tem a opção de 5 produtos. Esses 5 produtos analisados na planilha, com o curso, estão sendo vendidos a R$ 9,90. Então você vai ter uma planilha que analisa 5 produtos, mais as videoaulas por R$ 9,90. Lembrando que não existe consultoria aqui, é o produto completamente online, tá bom? A outra opção é o de 20 produtos, tá, pessoal? Esses 20 produtos analisados na planilha, com os vídeos, sai por R$ 19,90, com um diferencial. A planilha que analisa 20 produtos vem também com uma planilha resumo de gráficos que vai ajudar você a compor melhor as suas promoções. Então vamos voltar para a nossa planilha aqui, tá bom? Aí eu vou pedir para o meu editor de vídeo me reduzir na tela agora e colocar aqui a planilha onde nós paramos na aula número 2, quando a gente estava falando de conceitos básicos de Excel e começamos a preencher a nossa planilha. A aula de hoje é basicamente uma continuação disso, só que em situações mais arrojadas, focando especificamente em como preencher essa planilha, tá bom? Então vamos lá. A gente tem a primeira missão na nossa aula de hoje, que é a gente conseguir organizar a planilha de ingredientes e materiais, essa que está bem aqui. Então vamos lá, se você for olhar aqui nas colunas, tá? Você tem os códigos, a descrição dos produtos, você tem aqui as classes, tá tudo muito bagunçado. Tem como a gente organizar? Tem. Fica comigo que a gente vai já te ensinar. Primeira coisa que você precisa fazer é selecionar a sua planilha aqui, onde você quer modificar. Então eu vou vir aqui na coluna A, na linha 3, nessa parte de código aqui, tá bom? Aperto com o botão esquerdo e arrasto. Arrasto até onde tem inscrições. Repare que eu não estou selecionando essa coluna de número I aqui. Eu só estou selecionando tudo até aqui, a coluna A até a coluna H, tá bom? Então vamos lá, para a gente fazer uma seleção e reorganizar, a gente precisa vir aqui em dados, tá bom? E depois de dados, a gente vai vir aqui em classificar. Da feita que eu venho aqui em classificar, repare que ele já vai vir abrir uma tela aqui e tem classificar por. Nesse classificar por, ele já está selecionando aqui por classe. E aí é exatamente por isso que eu posso classificar. Mas eu posso escolher outro parâmetro. Eu posso classificar por tipos de código, por ingredientes, por custo dos itens, por volume. No caso aqui eu quero classificar pelas classes. Então ele vai colocar em ordem alfabética as classes todas agrupadas. Selecionei classes e clico OK, tá bom? E aí você verifica que já está tudo organizado novamente, ó. Todas as embalagens estão juntas, todas as farinhas que começam com código F estão juntas, todas as frutas estão juntas e assim por diante. Então eu vou repetir aqui, vou dar um Ctrl Z, que é um desfazer, e a gente vai refazer essa seleção e essa classificação. Vamos lá, a gente seleciona aqui, desde lá do título até lá embaixo, e eu não vou selecionar essa coluna I aqui, tá bom? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em dados e escolher a parte de classificar.
Abriu a tabela, eu escolho classe e dou um OK. Quando eu fizer isso, ele já vai reorganizar a minha planilha. Repare que ela já está toda organizada. E isso não interfere nos cálculos que você vai fazer nos outros produtos, nas outras planilhas que estão dentro dessa planilha inteira aqui, tá bom? Bem, depois que a gente organizou a nossa planilha, será que eu consigo cadastrar novos ingredientes? É claro que eu consigo. Lembrando que você tem aqui uma planilha que chama sugestão de ingredientes. Essa planilha ela é só uma colinha para você utilizar aí, tá bom? Mas você não vai utilizar ela, nem organizar ela, nem vai colocar preenchimentos que vão influenciar no resto da planilha. A planilha que você vai utilizar é ingredientes e materiais, tá bom? Então aqui ingredientes e materiais eu venho no final e suponho que eu queira cadastrar, sei lá, farinha de caju. Então farinha de caju eu tenho que cadastrar, geralmente eu utilizei a letra F como parâmetro, né? Reparo que o meu último F aqui foi F009, que foi coco ralado fino, e eu venho aqui e cadastro F010, coloco aqui farinha de caju. Tá? Eu comprei a farinha de caju a R$30 o quilo e ela está dentro das unidades de gramas, dentro da classe de farinhas, tá bom? Lembrando de como preencher essa planilha, tá no nosso vídeo 2, tá bom? Então, repare que eu já coloquei aqui a farinha de caju, mas ela está fora da organização que eu fiz. O que eu faço? Seleciono, opa, eu acabei ampliando aqui. Eu seleciono tudo o que eu quero classificar, venho aqui em dados e venho aqui em classificar. Venho novamente aqui em classe e dou OK. Ó, repara que a planilha já se reorganizou. E a farinha de caju está aqui, ó, selecionada como F010, agrupada entre as farinhas, porque eu agrupei em classes, tá bom? Então você pode ficar fazendo essa reorganização a todo momento. Ajuda muito, uma vez que você tem classes de ingredientes, a você localizar esses ingredientes. Mas existem outras formas de localizar os ingredientes que podem ajudar você a preencher as planilhas dos produtos analisados, tá bom? Aqui a gente só está cadastrando ingrediente. Então vamos descer um pouco mais na nossa planilha para conhecer outras informações. A gente desce, lembrando que a nossa planilha tem 225 espaços para cadastro de ingredientes, tá bom? E a gente vai vir aqui depois de ingredientes nessa parte de salários e do preço do gás. Lembrando que o preenchimento dessa parte já foi explicado na última aula, mas você pode atualizar aqui se o seu salário não é um salário mínimo, se for um salário base de 1.600, por exemplo, você digita 1.600, se o seu gás não está 153, mas 179, você coloca aqui 179, se tiver 153 volta a ser 153, ou seja, a planilha é bem dinâmica. Mais um lembretezinho, só preencha aonde está amarelo, tá bom? Aonde está verde, aonde está branco, aonde está vermelho, não preencha, preencha somente onde está amarelo, tá bom? Então, passada essa parte de custos da produção aí, que envolve mão de obra e gás, vamos para a parte de impostos. Tem essa tabelinha de impostos aqui. O que ela está dizendo? Vamos ver o título dela aqui, ó. Impostos. Parâmetro de tributação. Insira o número 1 para a sua forma de tributação. Então, o que você vai fazer nesta parte da sua planilha aqui? Repare que tem uma parte em amarelo aqui cheia de número 0, ó. Você vai verificar qual que é a sua situação tributária e vai colocar o número 1 nesta situação. Vamos ler um por um aqui para você entender. O primeiro item aqui, a primeira opção é: não tenho nenhuma forma de tributação, pois ainda não tenho CNPJ. Se essa for a sua situação, você vem aqui e digita o número 1. Repare que ele já fala para você buscar regularização. Por quê? A sua taxa de imposto é 0, porque você está irregular. Só que você não consegue manter essa situação por muito tempo, tá bom? Mas suponha que a sua situação é outra. Suponha que você tem um MEI. Aí está aqui, ó. Sou MEI, microempreendedor individual e faturo até R$ 81.000 ao ano.
Esse valor de teto de faturamento pode variar de ano a ano, mas em janeiro de 2025 ainda continua com o limite de R$ 81 mil. Aí você seleciona, se essa for a sua situação aqui, e apaga a anterior, porque se você é MEI, você não é mais irregular. Então, deixa zero lá. Repare que o seu percentual de tributação continua zerado. Por que isso? Porque o MEI ele paga um valor mensal de cerca de R$ 82, pode variar com o tempo, né? Mas ele paga uma média de R$ 82 para que você tenha todo o arcabouço de tributação já pago. Então ele não está vinculado ao seu faturamento. Ele é um valor que você paga se você faturar ou se você não faturar, tá bom? Então, neste caso, o percentual de tributação é igual a zero. Mas suponha que você seja um simples federal, simples nacional. Aí vamos lá, ó. Sou simples nacional com faturamento de até R$ 180 mil ao ano. Se essa for a sua situação, você digita 1 aqui e zera o 1 lá do MEI que você. Se é simples nacional, você não pode ser MEI, tá bom? Repare que ele já abriu aqui um percentual de 4%, porque essa primeira faixa de faturamento para comércio, tá bom? Então veja que o simples tem diferentes faixas de faturamento. Até 180 mil, entre 180 mil e 360 mil, entre 360 mil e 720 mil, e tem também entre 3,6 milhões e 4,8 milhões de reais. Acima disso, você não é mais considerado nem simples federal, você seria lucro presumido. Professor, mas eu sou lucro presumido, como é que eu faço para trabalhar com essa planilha? Neste caso, se você é lucro presumido, você fatura cerca de 5 milhões de reais ao ano. É interessante que você contrate um bloco de consultoria para a gente fazer essa planilha adaptada à sua situação. Mas para a maioria do nosso público, para a esmagadora maioria do nosso público, eles estão enquadrados ou na irregularidade, ou eles são MEI, ou eles são simples nacional, tá bom? E aí você só escolhe o quanto que você está declarando ao ano de faturamento para a gente saber qual que é o percentual de imposto que a gente vai colocar dentro da planilha. Bem, passada essa parte de impostos, vamos aqui para a parte de taxas financeiras, tá bom? Então, você sabe que existe a opção de você trabalhar com a famosa maquininha de cartão. E aí existem várias operadoras com as quais você pode negociar. O que você tem que se atentar nessa negociação? Os valores que eles vão descontar para os pagamentos que são feitos em débito, em crédito, em Pix. Algumas operadoras cobram Pix de CNPJ, tá bom? Para operações de Pix. E também crédito parcelado, que não é muito comum na gastronomia, tá bom? Mas caso você tenha, tem lá uma taxa para você parcelar. E tem também a opção do iFood ou outros aplicativos de refeição fora do seu ambiente, tá bom? Então, o que você tem que saber para preencher essa planilha de taxas financeiras? Você tem que pegar o seu universo de pagamentos e colocar aqui dentro. Por exemplo, suponha que você tem 100% dos seus pagamentos em dinheiro. Então, você coloca aqui, ó, pagamento em dinheiro, 100%, tá bom? Digita 100 e aperta Enter, 100%. Neste caso, a sua taxa financeira é igual a zero, porque não existe cobrança de taxa financeira para pagamento em dinheiro. Suponha que o seu faturamento seja metade em dinheiro, outra metade em Pix. Então você vai colocar aqui, ó, 50% no dinheiro, 50% no Pix, tá bom? Neste caso aqui, veja que a gente colocou aqui um custo, uma taxa do Pix de 0,5%. Ah, mas eu não pago taxa de Pix. Você pode zerar, só é apertar zero aqui. Lembra, você só preenche o que está em amarelo, tá bom? Eu deixei o 0,5%, por quê? Deixa eu voltar aqui. Por que eu deixei 0,5%? Porque se você aceitar Pix, você tem uma conta corrente. Provavelmente essa conta corrente tem taxas de manutenção, tá bom? Tem taxas de operações que você vai ter que pagar. Então é normal deixar um valor para Pix também, tá? Suponha aqui que a gente tem um determinado cenário, que eu aceito, tenho uma maquininha, aceito débito, aceito crédito. Então eu tenho lá 20% do meu pagamento em dinheiro, 20% do meu pagamento em Pix, cerca de 20% do meu pagamento em débito, cerca de 30% do meu pagamento em crédito
e mais ou menos 10% do meu pagamento em iFood. Neste caso aqui, repare que a soma das minhas opções de pagamento foi igual a 100%. Dá um close aqui, edição, nesse 100. Ó. Esse 100 verdinho aqui significa que você já concluiu todas as opções de pagamento e fechou em 100%. Suponha que eu tivesse deixado aqui o crédito a 20% também. Ele já ia ficar aqui 90% em vermelho. Nesta situação aqui, significa que você ainda tem que completar mais pagamentos. Você só deu 90% das opções de pagamento da sua empresa. A gente precisa de 100%. Então, voltando lá, eu tenho que, na minha empresa, 20% dos meus recebimentos são em dinheiro, 20% são em Pix, 20% são em crédito à vista e 10% são para o iFood. No iFood, eu já deixei uma taxa aqui, eu deixei uma taxa média de 35%, estava 40%, que era o caso de um outro cliente. Mas o iFood, ele desconta em média 30% do valor que você coloca lá, tá bom? Então, como tem algumas promoções, esse valor chega a 35%, tá? Chega a 35%. Nessas situações, a sua taxa de desconto financeiro acaba sendo muito maior. Tá? E algumas empresas gostam de colocar um preço diferenciado para o iFood justamente para compensar essa taxa financeira, tá bom? Mas aqui, como o iFood ele compõe um total, a gente está deixando um preço para o consumidor final e um preço para revenda. Tá? Importante aqui, ó, preencher a taxa de antecipação caso tenha antecipação automática. Quando você adquire aquela maquininha de cartão, ela tem a opção de você passar crédito. Diferente do débito, que você recebe em até 2 dias, o crédito você só vai receber dali a 30 dias. E muitas empresas pequenas acabam optando por antecipar esse valor em 1 ou 2 dias. E aí existe uma taxa de antecipação que fica em torno de 7%. Então eu coloquei aqui essa taxa de 7%, vou deixar ela aí. Aqui nas taxas já está pré-preenchido para você, você coloca da maneira que você achar conveniente. Então a gente tem aqui 0,5% para o Pix, 1,8% para o débito, 3,8% para as operações de crédito, 6% para as operações de crédito parcelado, 35% para o iFood. Pode mudar, tá bom? Tudo que está em amarelo pode ser mudado aí, tá bom? Aí vamos descer aqui mais um pouquinho. Nessa última planilha, a gente tem o cadastro dos seus produtos. Repare que a gente já deixou aqui o brigadeiro de 30 gramas, que foi o produto que nós cadastramos e analisamos na aula de número 2, quando a gente estava focado em aprender como usar o Excel. Neste caso específico, a gente vai preencher mais produtos. Eu tenho uma colinha aqui de que produtos a gente vai preencher. O primeiro é o beijinho de coco de 30 gramas, tá bom? Depois eu vou também fazer o bolo de laranja e vou fazer um bolo de chocolate com brigadeiro, tá bom? Vamos trabalhar no cadastro desses produtos. Então vamos lá. Vamos ir para esse produto número 1 aqui. O produto número 1 é o brigadeiro de 30 gramas, foi o produto que nós analisamos na aula anterior. E vamos para o produto de número 2. Ele é o beijinho de coco. Repare que aqui ó, já aparece o nome que você cadastrou, tá? Esse nome ele é importado daquela planilha lá de ingredientes e materiais. Então você cadastrou lá ingredientes e materiais, já vai aparecer aqui. E aí a gente continua com a nossa saga de preencher tudo que está em amarelo. Somente em amarelo. Não preencher nada que está em verde, nem branco, nem cinza, tá bom? Nem laranja. Então, qual a pergunta que ele está colocando aqui? Ó? Considerando toda esta receita pronta, informe quantas unidades do produto você produzirá. Eu sei que a receita de beijinho de coco é muito parecida com a receita de brigadeiro. Então, lá na receita de brigadeiro, eu tinha colocado que uma receita produz 150 unidades de brigadeiro. Então, ela também produz 150 unidades de beijinho. Aí você pode pegar e continuar preenchendo essa planilha, item a item, ingrediente por ingrediente.
Ou a gente pode começar a arrojar a maneira como a gente vai preencher essa planilha e a gente pode trazer toda a receita do brigadeiro para cá e só modificar aquilo que for diferente de uma receita para outra. Vamos fazer esse teste? Vamos lá. Produção, dá um foco aqui em produto número 2, tá? Aqui a gente está selecionando essa planilha. E a gente vai vir em produto número 1 aqui, que é o brigadeiro. Eu vou vir bem aqui na coluna A, com a linha 2. E eu vou selecionar aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse, tá bom? Quando eu clico com o botão esquerdo, eu arrasto. Ó, arrasto até onde está preenchido. Aonde está preenchido, eu vou lá e dou um Ctrl C. Lembrando que nos computadores da Apple, os comandos de Ctrl C e Ctrl V podem ser substituídos por Command C ou Command V. Dê uma olhada nessa configuração dos computadores da Apple. Mas aqui a gente selecionou e a gente copiou esta parte aqui que aparece com essa linha que se movimenta aqui, essa linha ranhurada que está se movimentando. Significa que essa parte está selecionada e copiada. E aí a gente vai aqui no produto 1, dá uma olhada aqui, edição, vamos no produto 2. E aí a gente vai clicar no mesmo espaço aqui, que é o A2. Clicou aqui, a gente coloca em Ctrl V. Ele vai abrir essa caixa de pergunta aí. Já existem dados aqui. Deseja substituí-los? Tenha coragem, digite sim. O que ele vai fazer? Repare que ele copiou tudo que havia na planilha de brigadeiro para a planilha de beijinho de coco. Então, já estão todas as respostas aqui. Considerando toda esta receita pronta, informe quantas unidades de produto você produzirá em unidades. 150. Quanto tempo você ou o colaborador passaram na produção desta receita em minutos? 100 minutos. É o mesmo tempo o beijinho ou o brigadeiro. Então, posso repetir. Tempo de uso do forno ou do fogão a gás. 20 minutos. É o mesmo tempo do brigadeiro, o mesmo tempo do beijinho, tá? Para o caso desta receita. Se for diferente, professor, só é você colocar, no beijinho de coco eu não gastei 20 minutos, eu gastei 22 minutos no fogão. Repare que ele já vai fazer um cálculo proporcional a esses 22 minutos, tá? Pode alterar. O fato de você ter copiado daquela planilha não quer dizer que você não pode alterar. Aonde está amarelo pode ser mudado. Agora, a gente sabe aqui embaixo, ó, nos ingredientes, que nem todos os ingredientes do brigadeiro podem ser utilizados na receita do beijinho, senão você vai ter brigadeiro ao invés de beijinho. Qual o item aqui que a gente deve alterar? Bem, tem um item aqui chamado ó, achocolatado. Dá um zoom nele aí, edição, por favor. Achocolatado com o código F006. Volta para a tela toda. E aí a gente precisa trocar esse único ingrediente. Eu tenho que tirar o achocolatado e colocar coco ralado. Só que eu não lembro qual que é o código do coco ralado. Eu tenho que olhar lá na minha planilha de ingredientes para eu ver qual que é o código dele. Então eu volto aqui para a planilha de ingredientes e materiais, subo lá para a parte de ingredientes e vou procurar aqui aonde está o coco ralado. Aí ele aparece aqui, ó, coco ralado fino, ele é o F009. E aí eu vou fazer a alteração lá. Essa é uma maneira de procurar um ingrediente, olhando na planilha que já está organizada. Mas existe uma maneira mais rápida ainda. Eu venho aqui em cima, nessa coluna B aqui, onde tem ingredientes, repare que tem esse quadradinho aqui, tá bom? Quadradinho com uma setinha embaixo. É só clicar nele. Nesse quadradinho vai abrir essa tela de classificação e de pesquisa. Tá vendo aqui, ó, pesquisar? É só você clicar aqui e digitar o que você quer procurar. Coco. Quando eu digito coco, ele já vai selecionar para você somente as palavras que estão com coco no meio. E aí ele já vai te dizer aqui, ó, o código dele é F009. Volta para o produto 2 aqui. E ao invés de colocar F006, como está digitado aqui, você vai digitar F009, que é o código do coco ralado. E aí você tem que atualizar o seguinte, ó, ele não atualiza de uma receita para outra, né? Então, se você já trocou aqui o achocolatado por coco, você precisa confirmar se a quantidade é a mesma. Na receita de brigadeiro, eu tinha lá que eram 100 gramas de achocolatado. Nesta receita
de beijinho, eu tenho que 150 gramas de coco, tá bom? Então veja, eu copiei todas as informações. Opa, só um minutinho, Siri está falando aqui. Então eu fiz toda uma importação de dados do brigadeiro para a planilha do beijinho, só fiz uma adaptação nos dados que são próprios do beijinho de coco. Tirei aquele item que era o achocolatado e coloquei o coco ralado fino. E adaptei o volume. No caso do brigadeiro, o volume eram 100 gramas de achocolatado. No caso do beijinho, 150. Fiz essas alterações, a planilha de análise do beijinho de coco está pronta. Vamos descer aqui na planilha, tá? Aqui está a receita. Repare que já aparece aqui o valor total da receita do beijinho de coco. Quanto que custa cada beijinho de coco? Só tem um problema aqui, ó. Eu não cadastrei preço. Repara que ele está zerado aqui, ó. Então eu preciso cadastrar preço. Vamos voltar para a planilha de ingredientes e materiais. E vamos descer aqui para preços, ó, para os produtos. Ó, repare que eu tenho um beijinho de coco aqui, ó, e ele é vendido também a R$3, o mesmo preço do brigadeiro. Vamos colocar o preço nos outros produtos? O meu bolo de laranja é 50 e o meu bolo de chocolate com brigadeiro também é 50. Isso para enfatizar para você que a gente tem que preencher os preços aqui, tá? Na aula de número 1, nós ensinamos a diferença entre preço para o consumidor final e preço para revenda, tá bom? Aqui a gente sugere que o preço da revenda seja a metade do preço ao consumidor final para que o seu revendedor tenha uma margem para ele trabalhar. Mas isso é negociável, tá? Você não precisa aceitar esse cálculo, não. Você pode colocar aqui, ó, meu bolo de chocolate com brigadeiro, eu vendo para o consumidor final a 50, mas eu revendo ele a R$40. E aí o seu revendedor vai ganhar R$10 por bolo, tá bom? Mas eu vou deixar aqui do jeito que a planilha está calculando. Vamos lá para o produto de número 2, que é o beijinho de coco, e repare aqui, ó, que já aparece o preço que você cadastrou de R$3. E ele está dizendo aqui, ó, markup obtido 4,58. O ideal é que você sempre mantenha markups superiores a 4 quando você produz e você comercializa. Se você só faz produzir e outra pessoa vende para você, seu markup pode ser um pouquinho menor. Tá? Pode ser entre 2 e 3. Se você está vendendo para o consumidor final, o ideal é que ele seja de 4 para cima. Professor, se eu tiver um markup de 3,5, é bom? É bom, mas não é ideal. Repare que existe bem aqui, ó, uma legendazinha que ele fala, ó, markup maior que 4. Sempre busque um markup superior a 4 quando vender ao cliente final, tá bom? Aqui do lado vai abrir um gráfico, tá bom? Nesse gráfico, o que você tem que visualizar? Quanto maior a área em azul, que é do lucro bruto, mais rentável é o produto, melhor a seleção desse produto, tá bom? Repare que o beijinho de coco, ele tá com uma rentabilidade muito alta de 67%. Se a gente desce aqui, ó, tem a análise do preço ao revendedor. Professor, eu não trabalho com revenda, eu só trabalho com iFood. Aí, neste caso, você pode colocar neste item do revendedor uma análise do iFood, tá bom? A gente tem como fazer isso também. Mas aqui está só como revendedor. Repare que ele coloca aqui já como pouco lucro e tem uma orientação aqui do lado, ó. Sempre busque um markup superior a 4 quando vender ao cliente final. Markups entre 3 e 4 são bons, mas não são o ideal. Evite markups menores do que 2. Neste caso aqui, o seu markup é de 2,29, ou seja, você baixou o seu preço para que o seu revendedor pudesse ganhar dinheiro revendendo o seu beijinho de coco. E aí ele fala o seguinte, ó, o seu pedido mínimo é 534. O que diz aqui em pedido mínimo? Vamos dar uma olhada? A planilha nos orienta, tem um texto grande aqui. Vamos olhar. Pedido mínimo. Ao vender para um atacadista ou revendedor, você baixa o seu lucro bruto. Por isso, é estabelecido um pedido mínimo, que você pode colocar como meta da semana ou no mês. Você só mantém o preço menor se o comprador se comprometer em comprar aquela quantidade mínima.
Mantendo este pedido mínimo, você terá o mesmo valor de lucro bruto que você teria se vendesse ao cliente final, acrescido de 20%. Ou seja, a planilha já calcula para você quanto que seria o pedido mínimo para você fazer a revenda. Tá? Ela já estima o seguinte, olha, se eu vendesse para o consumidor final, eu teria uma margem que seria de um valor X. Para eu ter essa margem mais um pouquinho de 20%, eu teria que ter um pedido mínimo. No caso aqui, 534. Lembrando que se o seu pedido mínimo é 534, você vai falar 550, sempre arredonda para cima. Repare no gráfico aqui, ó, que o lucro bruto foi um pouquinho menor, está quase do tamanho aqui do CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, tá? Isso significa que o produto não tem uma rentabilidade muito alta, não é o ideal para quem produz e vende, mas como no caso você está produzindo e é outra pessoa que está revendendo, você consegue baixar o preço, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, depois de a gente analisar o beijinho de coco, a gente vem aqui para cima e a gente vai começar a cadastrar um novo produto, que é o bolo de laranja, tá bom? Vem aqui em produto 3, lembrando que eu já cadastrei o bolo de laranja lá em ingredientes e materiais, e aí eu vou começar a dar especificações do bolo de laranja. Neste caso, eu não posso copiar a receita de outro lugar, porque o bolo de laranja tem uma receita muito própria. Então eu tenho lá a receita do beijinho de coco, tenho a receita do bolo de laranja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu tenho que preencher a planilha do zero e nós vamos aprender a preencher essa planilha com a minha colinha, tá? Uma colinha aqui de uma receita de bolo de laranja. Lembrando que o ideal é que você faça um teste dessas receitas, para justamente você conhecer o verdadeiro rendimento, tá? Por exemplo, neste caso aqui, a primeira pergunta é quanto que rende a receita, tá? Aqui rendem 8 bolos. Por que que é importante você testar? Quando você for testar a receita, dependendo das formas que vão a massa do bolo, você vai ter um rendimento diferente. Forma maior rende menos bolos, formas menores rendem mais bolos. Para esta receita aqui que nós testamos, nós vimos que ela rende 8 bolos, tá bom? Então, quanto tempo você ou um colaborador passaram na produção dessa receita? Aí você fez o teste lá da receita e viu que ela demora 40 minutos de trabalho do seu colaborador ou do seu próprio trabalho, tá bom? E a gente vem aqui em tempo de uso do forno ou do fogão. Também foram 40 minutos para assar esse bolo, tá bom? Então eu já preenchi a primeira parte. Vamos vir aqui na parte da coluna A, que é inserir os códigos, tá bom? Então a gente tem que começar a colocar os ingredientes da receita. Só um minutinho. Então a gente tem que começar a colocar os ingredientes da receita. Vamos lá. O primeiro ingrediente que eu vou me preocupar em colocar é a manteiga. E eu não lembro do código da manteiga. Então o que a gente faz? A gente vem lá, ingredientes e materiais, sobe aqui para os ingredientes. Repare que a gente está com aquela mesma seleção de quando eu escolhi coco ralado lá para ver o beijinho de coco. O que eu faço para desmarcar isso e poder ver tudo de novo? Eu venho aqui nessa mesma coluna B, nesse quadradinho aqui, que agora, ao invés de estar aquela setinha, está um filtro aqui. Significa que tem um filtro aplicado. Eu clico nela, tá? E seleciono aqui, ó, selecionar tudo. E dou um OK. Opa! A minha planilha já apareceu com todos os ingredientes. Aí você pode procurar aqui onde está a manteiga, ou você pode repetir aquela ação. Você vem aqui nesse quadradinho com a setinha e vem aqui em pesquisar, ó, e digita Quando você digitar man, já sugere aqui, ó, manteiga, que ela está cadastrada lá. Aí você dá um OK. A manteiga está cadastrada como G001. Você vem aqui em produto 3, que você está cadastrando, digita G001. Repare que ele já importa a manteiga aqui, e aí você vai colocar o volume da manteiga que está na receita. Aqui são 550 gramas de manteiga, tá bom? Aí a gente vai para o próximo item, que é açúcar. Eu não lembro também como é que é açúcar. Então eu volto para a planilha de ingredientes e materiais, venho no filtro, clico aqui e no pesquisar eu digito açúcar, do jeitinho que eu escrevi lá. Então, açúcar, ó. A, C cedilha, U com acento. Se eu digitar acuca, ele não vai encontrar, ó, tá bom? Porque eu escrevi açúcar, tá? Então eu tenho que colocar A, C cedilha, acento U.
e aí ele já selecionou aqui açúcar. Dá OK. Eu sei que o código do açúcar é o F003. Aí você coloca aqui F003. Qual é o volume de açúcar na receita? 660 gramas. O próximo ingrediente são os ovos, tá? Aí eu volto aqui em ingredientes, clico aqui no filtro, pesquisar, aí coloco ovos. Só de eu digitar ovo já aparece aqui, OK? Ele é o P001 e eu digito aqui P001. Venho aqui e coloco a quantidade de ovos, que são 9, tá bom? Depois eu vou dar uma olhada no sumo de laranja. Eu não lembro, volto em ingredientes, preciso saber o código. Aí eu coloco aqui, ó, laranja. Só digitar LAR já aparece aqui, ó, sumo de laranja, OK. Ele é o R004, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, opa, estou em produto 3. R004. Sumo de laranja. A quantidade são 300 ml, tá bom? O próximo ingrediente é farinha de trigo. Esse eu lembro. O código dele é o F001, tá? O volume que está aqui na minha receita é 660 gramas, tá bom? O próximo ingrediente é fermento em pó químico. Não lembro qual que é o código. Vou lá na planilha de ingredientes e materiais, venho aqui nessa barrinha de filtro, veja que selecionar e coloco fermento. Só digitar FER já aparece aqui uma sugestão, ó, fermento em pó químico. OK. O código é o F004. Vou lá no produto que eu estou analisando, que é o produto, que é o produto 3, tá bom? E digita aqui, ó, F004, tá bom? Coloco aqui quantas gramas são 30 gramas de fermento. E aí eu vou começar a untar a forma. Para untar a forma, eu preciso colocar margarina. Eu não lembro do código da margarina. Venho aqui em ingredientes, venho aqui na seleção e digito MAR, tá? Já apareceu aqui margarina, é G003. Vou lá em produto 3 que eu estou estudando, G003, dou Enter. E aí eu venho aqui no volume da margarina e coloco quanto que eu gastei. Gastei 20 gramas de margarina. Outra parte para untar é a farinha, eu lembro de cor, é o F001. Também gastei 20 gramas de farinha. E a embalagem do bolo, tá bom? Essa embalagem do bolo, eu não sei que embalagem é essa, mas ela está cadastrada lá nos meus ingredientes. Eu venho aqui no filtro e digito embalagem. Embi. Repare que apareceu várias opções de embalagem. Você pode desselecionar tudo aqui, ó. E só selecionar a que você quer, no caso aqui seria embalagem de bolo, ou você pode usar uma palavra-chave melhor. Ao invés de usar Embi, que tem muita embalagem, você coloca assim, ó, bolo. Quando você seleciona bolo, já aparece aqui, ó, embalagem de bolo. OK. É o código E007. Aí eu venho aqui em produto 3 e digito E007. E aqui já vai aparecer a embalagem, a especificação. A embalagem pode ser a embalagem que você escolher. Cada cidade tem um fornecedor diferente, com um código diferente. Você cadastra aqui, tá bom? Nesse caso, essa embalagem de bolo, especificação Y, o nome da embalagem. A quantidade é 8. Então, o que eu posso fazer? Eu posso digitar 8 direto, ou eu posso pegar e dizer o seguinte, se eu tenho que uma receita render em 8 bolos e cada embalagem vai para um bolo, eu posso fazer assim, ó, igual a 8, que está aqui em cima, ó, que é o rendimento, tá bom? Posso fazer isso também. Então, está preenchido aqui o nosso bolo de laranja, a gente vem aqui embaixo, e a gente tem as informações, ó. Uma receita inteira de bolo de laranja custou R$ 104,21 e cada bolo custou R$ 13,03. O meu preço ao consumidor final é R$ 50. E ele está dizendo aqui que a gente está com um probleminha, ele tem pouco lucro. Ah, professor, mas eu tenho esse produto aí, com esse preço, a maioria dos meus concorrentes está fazendo entre 50, 52, 53. Eu não tenho como aumentar muito o meu preço, senão eu vou perder competitividade. Como é que eu faço? Se você não consegue aumentar seu preço, você vai ter que se questionar se você consegue melhorar o seu custo.
No caso aqui, repare que a gente trabalhou com manteiga. Será que se a gente mudar o ingrediente manteiga pelo ingrediente margarina, a gente não vai ter um produto que é mais rentável? O seu cliente aceita isso? Ah, meu cliente aceita, ele não está preocupado se vai ser manteiga ou margarina. Então você troca. Como que a gente faz isso? Vamos voltar lá para a nossa receita aqui em cima. E aonde tem manteiga, que é o G001, eu só faço digitar o código da margarina, que é o G003. Ele já muda aqui para margarina e ele recalcula todo o custo do produto, considerando que você está usando na receita margarina ao invés de manteiga. Vamos descer e repare que ele já aparece aqui como markup de 4,96, classificado como excelente, tá bom? Ou seja, só de você trocar um ingrediente, você não precisou alterar o preço do produto, tá? Vamos descer mais um pouquinho. A gente tem aqui o preço ao revendedor do bolo de laranja. O preço sugerido é R$25. Você pode alterar, você pode colocar um preço sugerido diferente. Lembrando que revendedores gostam de ganhar 100% sobre o custo deles. Qual que é o custo deles? É o seu preço de venda. Se você vende por 25, ele vai querer ganhar 25 em cima. Ah, mas eu tive o trabalho da produção. Paciência, ele tem um trabalho da venda. Ele vai atrás do comprador, ele vai investir em infraestrutura, vai gastar gasolina, vai gastar tempo dele. Então você tem que deixar uma margem para o revendedor. Se tiver mais dúvidas sobre esses conceitos, vai lá na nossa aula de número 1, tá bom? Aqui está classificado como pouco lucro, porque tudo que é abaixo de 4 ele classifica como pouco lucro, tá bom? A margem é 2,48, é uma margem boa para revenda, desde que você respeite o pedido mínimo. Vamos olhar aqui embaixo, o pedido mínimo sugerido são 27 bolos. Óbvio que se o pedido mínimo é 27, você vai dizer para o revendedor que o pedido mínimo que ele tem que fazer é de 30 bolos, sempre arredonda, tá bom? Repare novamente no nosso gráfico aqui, que a gente está aqui meio a meio, né? Metade do gráfico é em azul, que é o lucro bruto, e a outra metade está em vermelho, praticamente, que é o seu custo da mercadoria vendida, tá bom? É um gráfico saudável quando está assim meio a meio para revendedor. Para a venda direta, para o consumidor final, repare que a porção de lucro é bem maior. E aí vamos passar para o próximo produto, que é o bolo de chocolate com brigadeiro. Vamos voltar aqui em cima. E a gente vai para o próximo produto, produto 4. Já aparece aqui bolo de chocolate com brigadeiro. Então, pessoal, para o bolo de chocolate com brigadeiro, a gente pode fazer a mesma técnica que a gente utilizou do brigadeiro para o beijinho. As receitas de bolo são muito parecidas. Então, a gente já tem uma receita de bolo de laranja, a gente vai copiar essa receita de bolo de laranja na minha tabela de bolo de chocolate com brigadeiro e eu só vou fazer as alterações, tá bom? Vamos lá, vamos em produto 3, que é o produto bolo de laranja. Venho aqui na coluna A, na linha 2, seleciono e arrasto, tá bom? Copio aqui a parte que eu quero copiar, que está selecionada. Venho aqui no produto 4 e vou na coluna A, na linha 2, aperto com o botão esquerdo e coloco Ctrl V. Ele vai perguntar, deseja copiar? Você diz que sim. E aí você importou a receita do bolo de laranja no bolo de brigadeiro. Eu vou desfazer aqui rapidinho para você ver o que acontece se você clicar errado. Ó. Se você clicar, tá lá copiando. Aí você clica aqui, clica bem aqui, ó, no meio da planilha, dá um Ctrl V. Ele vai dizer assim, ó, não podemos fazer isto em uma célula mesclada. Aí você dá OK, ele está te proibindo. Tenta outra célula, coloca aqui, pá. Olha como ficou doida a planilha. Você colou errado. Então você tem que colar no certo. Lembrando, você vem aqui em produto 3, você seleciona aqui, desde o A2 até onde você já preencheu, está aqui, dá um Ctrl C, aí você vai na planilha produto 4, vai no A2, que é onde você foi lá na outra planilha, clica no mesmo espaço, as planilhas são parecidas, você dá um Ctrl V. Aí ele vai te perguntar se você deseja substituir os dados, você diz que sim, e ele vai copiar uma receita para outra planilha. Cuidado para na hora de copiar não corromper a planilha, tá bom? Então aqui eu tenho que o bolo de brigadeiro com chocolate, uma receita rende 8 bolos. Eu tenho que o tempo de produção é o mesmo, deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha.
é exatamente o mesmo, é 40 minutos que eu uso da minha equipe aí, de um funcionário para fazer esse bolo. Lembrando que se você tem 2 funcionários, tem que somar o tempo deles, tá? Por exemplo, você tem um funcionário que ele gastou 20 minutos e um outro que gastou 20 minutos também. Então você coloca aqui 40 minutos, tá bom? Lembrando que é tempo ativo e não passivo. Dúvidas com relação a tempo ativo e passivo? Assista o vídeo 2, por favor. Vamos lá. Tempo de forno. No caso do bolo de brigadeiro, aqui ele me diz que foram, ao invés de 40 minutos, como está aqui, foram 50 minutos. Demorou um pouquinho mais para assar o bolo de brigadeiro, tá bom? Com relação à receita, a gente tem algumas diferenças. A primeira é que, ao invés de trabalhar com sumo de laranja, eu trabalho com leite. Então, aonde está esse código aqui? Ó? Dá um foco, edição. Aonde está esse ingrediente aqui, ó, R004, sumo de laranja, eu vou mudar ele para leite. No caso, eu já olhei lá na planilha, e eu sei que o R004, ele é o produto, o R004, ele é sumo de laranja. Eu vou digitar L001, que é o leite integral. Basta você ir lá em ingredientes e pesquisar. No caso aqui eu sei de cor, porque foi o primeiro produto líquido que eu cadastrei, tá bom? Então veja que só de mudar de R004, sumo de laranja, para L001, ele já muda o ingrediente aqui na planilha e já calcula o custo, considerando essa alteração. No caso do bolo de chocolate, o volume também é de 300 ml, então você não precisa atualizar. Todos os volumes são parecidos, mas tem ainda um outro diferencial, tá bom? Que é o achocolatado. Você tem que acrescentar um outro item aqui. E eu não lembro do código do achocolatado, tá, pessoal? Vamos voltar aqui. Vamos colocar a nossa planilha aqui. Vamos olhar em ingredientes e materiais. Eu venho aqui nesse filtro e coloco Ele já sugere, ó, achocolatado, ok. O código é F006. Vou lá no produto 4 que eu estou cadastrando e digito F006. Quanto de achocolatado a gente colocou na receita? Aí tem que procurar aqui, eu tenho uma receita colinha. Foram 150 gramas de achocolatado para esse bolo de chocolate, tá bom? Então repare que eu fiz uma adaptação da receita do bolo de laranja para o bolo de chocolate. Só tem um porém, esse bolo é com calda de brigadeiro, tá bom? Para fazer essa calda de brigadeiro, eu tenho que fazer uma receita de brigadeiro. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha receita de brigadeiro e colocar aqui dentro proporcional à quantidade de brigadeiro necessária para eu cobrir esses 8 bolos que rendem a receita. Aí eu vou ingrediente a ingrediente, inserindo aqui novamente, ó, nesses espaços aqui que eu ainda não inseri. Ou eu posso cadastrar a minha receita de brigadeiro lá em ingredientes e materiais e fazer uma proporção da receita aqui dentro, para você deixar tudo automatizado. Vem comigo que eu vou te ensinar. A gente está aqui em produto 4 e a gente vai pular aqui para ingredientes e materiais. Eu vou desselecionar aqui tudo, está selecionado aqui achocolatado, vou desmarcar, venho aqui, coloco em selecionar tudo, dou um ok, e aparecem todos os meus ingredientes. Aqui eu vou cadastrar a receita de brigadeiro, tá bom? No caso, quando coloco uma receita, eu digito que é Y, porque ela ou é uma receita que eu faço dentro da minha empresa, ou é um produto que eu compro de terceiro. A gente tem aqui um produto que chama massa folhada como Y001, eu vou digitar Y002 e cadastrar receita de brigadeiro, tá bom? Quanto que é o valor dessa receita? O valor que eu tenho que colocar dessa receita é o valor que está lá no custo da receita de brigadeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, nesse espaço aqui, da coluna C da linha 34, que é onde eu estou vendo a receita de brigadeiro, eu vou colocar aqui, ó, igual. Quando eu colocar esse igual, eu venho com o cursor do meu mouse até produto 1, seleciono o produto 1 e desço. Vou descendo
e vou clicar em cima do valor total da receita, nesse R$ 95,97. Clico aqui. Repare que ficou essa marcação. A edição pode, por favor, dar um zoom e mostrar essa marcação que está circulando ao redor do valor. Significa o quê? Que quando eu dou um igual e clico, ele vai puxar essa informação que está aí lá para aquela planilha de ingredientes. Aí eu pego e dou um Enter. Tá bom? Quando eu faço isso, aquele 95,97 já aparece automaticamente aqui. Outra maneira de preencher isso é você olhar lá que o custo é 95,97, você vem aqui e digita 95,97, dá Enter. Tá bom? Por que que eu estimulo vocês a preencherem com o igual? Que quando você coloca o igual, você está colocando uma equação. Quando você alterar os custos dos seus materiais, suponha que o leite condensado subiu de preço ou que o achocolatado subiu de preço, automaticamente isso vai atualizar a sua planilha de brigadeiro e automaticamente ela vai atualizar a receita de brigadeiro nessa planilha. Se você digita o valor, ele não vai atualizar imediatamente, mas se você coloca o igual, ele atualiza. Então, vamos colocar aqui, ó, igual, novamente, igual. Vou lá em produto 1, seleciono aqui e dou Enter, tá bom? Então, repare que ele já está importando aqui. Se você vem aqui em achocolatado, ó, que é o F006, o achocolatado ele custa R$ 22,90. Consegue ver aí? Suponha que o achocolatado suba para R$ 200. Um absurdo, né? Aumentou quase 100 vezes o valor do achocolatado. Perdão, quase 10 vezes o valor do achocolatado. Olha como subiu o valor da receita de brigadeiro aqui, ó. Tava 95, foi para 117. Ou seja, você está atualizando conforme você vai tendo aumentos nos seus preços, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. 95,97. Aí o volume que a gente coloca aqui é uma receita, é só um, tá bom? Aqui no caso é receita, que eu classifico, e aqui ele está na classe de receitas, tá bom? Receita de brigadeiro. Aí eu vou lá no produto 4, que é o chocolate, que é o bolo de chocolate, e coloco aqui Y002. Já aparece aqui receita de brigadeiro, o valor da... Ah, um porém. A receita de... Vamos voltar aqui em ingredientes. Repare que eu coloquei aqui, ó, Y002, coloquei o nome, receita de brigadeiro. A gente importou o valor lá daquela planilha. A gente colocou que é uma receita, mas aqui, ó, no desperdício está 20%. Neste caso, eu vou zerar. Por que eu vou zerar o desperdício aqui? Porque eu já calculei desperdício quando eu fiz a minha receita de brigadeiro. Não tem por que eu calcular desperdício novamente. Então, eu vou colocar ele zerado aqui. Então, quando aparecer aqui no produto 4, tá exatamente aqueles R$ 95,97, tá bom? Que antes estava com desperdício, estava um valor diferente. Então, na hora de colocar o volume utilizado na receita, eu tenho que entender o seguinte: quanto que uma receita de brigadeiro vai render nos meus bolos? Eu fiz o teste e eu sei que uma receita de brigadeiro consegue fazer calda para 16 bolos. Como o meu bolo tem a minha receita de bolo gera apenas 8 bolos, eu vou precisar só de meia receita de brigadeiro, tá? Então eu sei que meia receita de brigadeiro são suficientes para cobrir esses 8 bolos que eu produzi aqui. Então eu vou vir bem aqui em volume e eu vou colocar assim, ó, igual a 50%. E ele já vai dar 0,5 aqui. Ou você pode colocar igual a 0,5, ou você pode colocar igual a 1 dividido por 2, ou você pode colocar igual a 8 produtos que eu tenho que produzir, dividido pelo total de produtos que a receita cobre, que são 16. Dá na mesma coisa. Deu para entender mais ou menos? Então vamos lá fazer de novo. Eu sei que uma receita de brigadeiros cobre em 16 bolos. E uma receita de bolo dão 8 bolos. Então eu vou precisar de meia receita de brigadeiro. Então você pega, coloca a receita de brigadeiro aqui dentro da sua receita de bolo para fazer só a calda. E aí eu vou ter aqui o custo da receita de brigadeiro e eu vou colocar só a metade dela, 0,5, tá bom? E aí eu já vou ter o custo da receita de brigadeiro fazendo essa cobertura. E tem um adicional que a minha colinha me deu aqui. Quando a gente fez o teste,
a empresária que fez o bolo, ela colocou um pouquinho de leite nesse brigadeiro para ele ficar um pouquinho mais líquido. Então, além da receita de brigadeiro, teve uma dose a mais de leite para cobrir esses 8 bolos. Então, eu venho aqui e digito L001 e ela gastou mais 200 ml de leite para cobrir esses bolos, tá bom? Então, feito isso, repare que a gente importou as informações da planilha de bolo de laranja, a gente adaptou as informações para o bolo de chocolate com brigadeiro, a gente inseriu a receita do brigadeiro, que já estava cadastrada na nossa planilha, como um item da nossa receita para fazer a cobertura, e a gente ainda acrescentou o leite que vai na cobertura. Então eu coloquei meia receita de brigadeiro, e a quantidade de leite necessária para cobrir aqueles 8 bolos. Então, com tudo isso, eu consigo ter o produto que chama bolo de chocolate com brigadeiro. Aí eu desço aqui e ele tem aqui já, ó, o valor de uma receita é R$130, o valor de um bolo é 16, e aí ele coloca aqui, ó, preço de venda é 50. Repare que ele já classifica como pouco lucro, porque a margem é 3,07. Neste caso, se você não consegue aumentar o seu preço, o ideal é ou você elimina esse produto ou você mantém ele admitindo uma margem menor. Lembrando que quanto mais você vender esse produto, proporcionalmente você vai ganhar um pouco menos. Lembra que no bolo de laranja a margem era 4,96, o markup, né? Aqui o markup é 3,07, então você vai estar ganhando menos quando você vende o bolo de chocolate com calda de brigadeiro. Até porque vai com a calda. Ele era para ser um pouco mais caro. Ah, professor, não consigo vender, minha concorrência está fazendo esse preço. Tudo bem, pratique esse preço, tá bom? Aí a gente vai ter aqui que ele é um produto que ele é pouco interessante, mas como ele está com markup ainda de 3, dá para vender. Quando a gente olha aqui para revenda, né, a revenda é abaixo de 2, ó, markup 1,54. Neste caso, não aconselho fazer esse bolo de chocolate com calda de brigadeiro para a revenda, no caso específico deste preço aqui. Aí você pode melhorar o seu preço para revenda? Pode. Ao invés de vender ele por 25, você vende ele por 40. A gente coloca aqui, ó, 40. E aí a margem dele melhora para 2,46. Resta saber se o seu revendedor vai se satisfazer ganhando apenas R$10 por bolo vendido, né? Que ele está ganhando menos de 100% por item. Então, eu vou manter aqui os 25, mostrando que é inviável fazer ele para revenda, ainda que você admita um pedido mínimo aqui, mas ele é um valor inviável. E aí o que a gente vai fazer agora, pessoal, é uma segunda fase da nossa aula, que é fazer promoções, combinar os produtos, tá bom? Aqui a gente está no produto 4. Lembrando que você pode comprar uma planilha que analisa 5 produtos ou que analisa 20 produtos. A planilha que analisa 20 produtos tem um bônus, eu vou mostrar para vocês. Vem nessa setinha aqui do lado, e a gente vai lá para o final. Tem aqui, ó, resumo das análises, tá? Nesse resumo das análises, já vai aparecer aqui. Opa, ele vai atualizando. Já aparece aqui, ó, uma comparação das margens de lucro bruto dos produtos. Repare que o produto com melhor lucro bruto é o bolo de laranja, um pouquinho melhor do que o brigadeiro e um pouquinho melhor que o beijinho de coco. E uma das piores margens é o bolo de brigadeiro com calda de chocolate, está aqui embaixo. Ó. Então o que a gente vai fazer? É difícil de vender o bolo de laranja, é difícil de vender o bolo de chocolate. Que tal a gente combinar eles e fazer um preço menor? Pô, professor, mas o bolo de chocolate, o senhor acabou de me dizer que a margem dele está muito baixa. Exatamente. Se eu combino os produtos, a margem de um ajuda na margem do outro e eu tenho um produto mais interessante para o meu cliente, porque eu tenho uma promoção com desconto. O cliente gosta de promoção com desconto. Então eu vou aumentar o meu giro, minha chance de venda vai ser maior. Então a gente tem que cadastrar a promoção como se ela fosse um produto, tá bom? O que eu faço? Eu venho nessa setinha aqui, ó, essa setinha lateral, e volto lá para ingredientes e materiais, tá bom? E eu desço lá para a parte de produtos. Vamos lá, desceu, lembrando que você pode inserir 225 ingredientes aqui. Desceu o produto número 5, tá bom?
Aqui no caso a gente está utilizando a planilha que trabalha com 20 produtos. No caso da planilha de 5 produtos, só vai ter esse item aqui de análise, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, promo, um bolo de laranja, mais um bolo com brigadeiro, tá bom? Então essa é uma promoção. Um bolo de laranja, ele é R$50. Um bolo de brigadeiro é 50. Vamos simular como que seria os dois juntos, seria R$100, tá bom? O cliente não está ganhando nada, porque ele compraria separado ou junto. Vamos só analisar esse produto juntos aqui. Então nós vamos lá, ele está cadastrado aqui, ó. Essa promoção está cadastrada como produto 5, vem aqui na planilha produto 5, já aparece o nome aqui, promo, um bolo de laranja mais um bolo de brigadeiro, e aí vamos preencher aqui essa promoção. Considerando esta receita pronta, informe quantas unidades a gente vai gerar com a receita. No caso aqui não é uma receita, é uma promoção. Então eu sei que quando eu faço uma receita de bolo de laranja, eu tenho 8 bolos de laranja. Quando eu faço uma receita de bolo de chocolate, eu tenho 8 bolos de chocolate. Então eu vou ter 8 promoções, que eu vou juntar um bolo de laranja mais um bolo de chocolate, né? Então, se eu colocasse todos esses bolos em caixinhas, eu teria 8 caixinhas, né? Com 2 bolos cada caixinha. Vocês entenderam? Então eu pego os 8 bolos da promoção de laranja e os 8 bolos da promoção de chocolate. Não soma? Não, porque os dois juntos é um produto só. Então aqui eu vou ter 8 produtos, tá bom? Quanto tempo as pessoas passaram fazendo esse produto? Suponha que eles gastaram 10 minutos embalando todas as caixas. Quanto tempo de gás? 0, não gastou nada. E aí a gente vai inserir aqui, ó, na parte da coluna A, que é insira o código, a gente vai inserir as receitas. Para isso, a gente precisa ir lá em ingredientes e materiais e cadastrar a receita do bolo de laranja e do bolo de chocolate. Vamos lá. Ingredientes e materiais, volto aqui para ingredientes, lá em cima. Reparem que eu cadastrei antigamente a receita do brigadeiro como Y002. Então, eu vou cadastrar a receita do... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver melhor. Então, eu vou cadastrar a receita do bolo de laranja como Y003 e coloco aqui, ó, receita de bolo de laranja. Opa, eu digitei estranho aqui, só um minutinho. Receita de bolo de laranja. Então, eu tenho qual o valor dessa receita do bolo de laranja? Digito aqui igual... Vou lá no bolo de laranja, que é o produto 3, desço e vejo, ó, a receita do bolo de laranja está aqui, ó, R$ 80,58. Clico aqui com o botão esquerdo, vai marcar aqui a região e dou Enter. E aqui eu vou digitar, ó, uma receita, vou zerar o desperdício e vou colocar aqui, ó, classificar ele como receita e aqui como receitas, tá bom? Venho aqui e digito Y004 para cadastrar a receita do bolo de choco com brigadeiro, tá bom? Esta receita, a gente coloca aqui, ó, igual, vai lá na receita de chocolate com brigadeiro, que é o produto 4, e a gente desce aqui e seleciona, só faz clicar onde é o custo total da receita, que é R$ 130,08. Clicou, dá Enter. Aqui no volume a gente coloca 1. No desperdício a gente coloca 0. Não vou mais desperdiçar, porque eu já calculei o desperdício antes. E classifico ele como receita, receita. Vamos voltar agora para o produto 5, que é o produto que está analisando a promoção. Vamos lá, produto 5. Ó, promoção de um bolo de laranja com um bolo de brigadeiro. E aí eu vou colocar aqui nos códigos as receitas que eu cadastrei, que foi o Y003 e o Y004. Tá bom? Já aparece aqui, ó, receita do bolo de laranja, receita do bolo de brigadeiro. Eu vou precisar de uma receita inteira do bolo de laranja, que é o volume, e eu vou precisar de uma receita inteira do bolo de chocolate com brigadeiro, tá bom? Ah, suponha que você está fazendo uma receita de bolo formigueiro, que na receita só rendem 4 bolos. Como eu disse que eu vou ter 8 promoções, então no caso você colocaria 2 receitas. Então você sempre vai calcular a quantidade de receitas, tá bom? Então aqui no caso eu precisei de uma receita de cada e pronto, eu já tenho um produto aqui
cadastrado. Acabou, gente. Fiz uma promoção. Só que repare que eu mantive o preço de R$100, tá? Esse preço de R$100 não é um preço atrativo para o meu cliente, porque ele poderia comprar um bolo por 50, outro bolo por 50, não faz nenhuma diferença ele comprar os dois juntos. E aí eu venho aqui em ingredientes e materiais e desço lá no cadastro do produto, tá bom? Você pode fazer isso direto, tá, pessoal? Eu estou fazendo para ensinar vocês para e passo aqui. Aonde está R$100, eu vou colocar aqui 95, tá bom? E aí eu volto lá em produto 5. Ele já aparece com esse preço de 95 aqui. Eu tenho um produto que eles são 2 bolos e o cliente ganha R$5 de desconto quando ele compra os dois juntos. Ah, professor, mas o meu markup obtido aqui é 3,55. O ideal é que seja maior que 4. Sim, o ideal é que seja maior que 4. Mas você está reduzindo um pouquinho a sua margem, tá bom? E está vendendo 2 produtos juntos. Um produto que tem uma margem muito boa, que é o bolo de laranja, e um produto que não tem uma margem tão boa assim, mas é um bolo de chocolate com caldo de brigadeiro. Então, esses 2 produtos juntos têm maior chance de vender. Os 2 separados, o cliente gastaria R$100. Os 2 juntos, o cliente está gastando 95. Então, a chance do cliente comprar é muito alta, tá bom? Vamos dar uma olhada na nossa planilha de comparação aqui, ó. Lá em resumo das análises. Repare que já vai aparecer aqui, a gente tem que carregar, já vai aparecer aqui a promoção. Ela é um pouquinho menor do que a rentabilidade do bolo de laranja, mas repare que a promoção ela é maior do que o do bolo de brigadeiro com chocolate aqui. Sendo que este item promocional tem mais chances de vender do que o produto bolo de laranja ou que o produto bolo de chocolate. Então eu arranjei um produto que ele é relativamente mais rentável que o de chocolate e mais atrativo para o meu consumidor, oferecendo um preço menor. Repara como você consegue criar promoções, né, a partir de uma estratégia de unir os produtos, tá bom? E a gente vai vendo aqui, ó, também tem uma planilha comparativa do custo da mercadoria vendida. Repare que o custo da mercadoria vendida mais elevado é do bolo de brigadeiro, né, porque é o bolo mais custoso. O segundo lugar fica justamente na promoção, né, que é a promoção que vem o bolo de brigadeiro com de laranja, e o markup, tá bom? Vamos tentar fazer uma segunda promoção para finalizar a nossa aula. A gente vai aqui e a gente vai fazer uma promoção que é bolo de laranja com cento de brigadeiro, tá bom? Então a gente vai vir aqui, a gente já utilizou o produto 1, 2, 3, 4, 5. Se você tem a planilha de número 5, você precisa apagar um desses produtos, tá? No caso aqui a gente está com a planilha que tem 20 produtos analisados, a gente vai simplesmente para produto número 6. Ele está zerado todinho ainda, aparece aqui, ó, produto número 6. Então tem que cadastrar essa promoção. Vamos lá em ingredientes e materiais. Vamos cadastrar aqui, onde está o nome do produto número 6, eu coloco, ó, promo, um bolo de laranja, mais 100 de brigadeiro, tá bom? Aqui eu vou vender esse produto, vamos lá. O brigadeiro, ele é vendido aqui, ó, R$3 uma unidade. Então, 100 unidades, que é o centro do brigadeiro, seriam R$300. E um bolo de laranja é R$50, tá bom? Então, se eu tivesse um bolo de laranja mais um cento de brigadeiros, eu teria que vender por R$350. No caso aqui, eu vou vender por R$290. Eu vou fazer um preço mais atrativo para o meu consumidor final. Que aí ele vai comprar um bolo mais um cento de brigadeiros e aí isso vai virar um produto, que é uma promoção. Agora, como que eu construo essa promoção? Cadastrei produto 1, 2, 3, 4, 5 e aí eu vou aqui no produto 6, que eu acabei de cadastrar. Repare que já aparece aqui, ó, promo, um bolo de brigadeiro com cento de brigadeiro. No caso aqui, eu vou colocar que uma receita de bolo de laranja rendem 8 promoções. Posso trabalhar com posso trabalhar com meia receita de bolo de laranja, posso trabalhar com uma receita inteira? Não importa. Aqui eu vou colocar que rendem 8 promoções.
Eu gastei mais ou menos 10 minutos para preparar essa promoção, organizando umas caixas, e não tem mais nenhum tempo de forno. Aqui nos códigos da coluna A, eu tenho que digitar as receitas. As receitas que eu vou trabalhar é do bolo de laranja, que é o Y003, e do brigadeiro, que é o Y002, tá? Lembrando que eu vou precisar, como eu vou ter 8 bolos, uma receita de bolo de laranja é suficiente. Então, pego e coloco aqui, ó, um é suficiente. Agora, quando eu vou fazer o brigadeiro, eu tenho que uma receita de brigadeiro rende em 150. Se eu vou vender 8 bolos, como eu estou analisando aqui, ó, 8 promoções, eu preciso de 800 de brigadeiro. 8 vezes 100 de brigadeiro dá 800. Então, qual que eu coloco aqui? Ó? Igual a 800 dividido pelo rendimento da receita. A receita não dá 150, você coloca aqui, ó, dividido por 150. Eu sei que eu preciso de 5,33 receitas. Você pode fazer a conta direto. Para eu fazer todo esse tantão de brigadeiro, eu vou precisar aí de umas 5, 6 receitas. Aqui no caso eu calculei direto. Então, de novo, eu vou precisar igual 800 brigadeiros é o que eu preciso, dividido por 150, que é o que rende uma receita, tá bom? Aí ele já calcula aqui para você quanto custa o bolo e quanto custa o cento de brigadeiros, tá bom? Aí você vai vir aqui, ó. Ele também está colocando como pouco lucro, mas repare que esse pouco lucro tem uma margem 3,9, ou seja, você reduziu o seu preço, admitiu que a sua margem fosse inclusive menor que 4, mas ela está quase lá. 3,9 é quase 4, né? Mas você tem mais chances de vender, você está dando R$60 de desconto para o seu cliente. Então ele está tendo uma baita vantagem. Repare que utilizando essa ferramenta, você consegue combinar produtos fazendo promoções exclusivas que os seus concorrentes não conseguem fazer. Então, essa promoção aqui acaba tendo uma lucratividade. Repare nessa área azul aqui, ó, como ela ainda é elevada. Ela é super alta. Então, como a sua rentabilidade está muito alta, você pode reduzir o seu preço, ganhar espaço de venda com o seu cliente, acabando com seus concorrentes que não têm essa planilha aqui, e aí você consegue fazer um produto mais rentável para você. Vamos olhar lá a planilha de resumos. Lá no final, quem compra a planilha com análise de 20 produtos, tem aqui a planilha de resumos. Já aparece aqui esse produto que é a promo de um bolo de laranja com centro de brigadeiro. Repare que a margem dele é um pouquinho maior do que a margem da promoção dos 2 bolos juntos. Ou seja, é uma promoção que dá ainda mais rentabilidade para você. Então, se eu tivesse que escolher uma promoção, ao invés de ter uma promoção com 2 tipos de bolo, eu escolheria uma promoção com bolo de laranja e brigadeiros, entendeu? Com centro de brigadeiro, que ela tem uma rentabilidade maior, tá bom? Ele também vai fazer um comparativo do custo da mercadoria, um dos menores entre esses produtos aqui é dessa nova promoção que a gente acabou de fazer, e também vai olhar o markup, que é um pouquinho melhor do que a promoção anterior que a gente analisou. Então essa planilha resumo ajuda você a analisar que produto você pode vender mais do que o outro, tá bom? Então, pessoal, esses são os itens que vocês conseguem analisar. Vocês conseguem analisar até 20 itens nessa planilha. Peço para o meu editor voltar aqui para mim. Então, a gente vai ter nessas planilhas uma análise completa, inclusive com as promoções, tá bom? Basta você entrar lá no nosso site www.lavemchef.com. Vou entrar aqui novamente para vocês darem uma olhada. Voltando aqui, a gente entra, o site vai vir assim, ó. Você clica aqui em precificação, gastronomia, coloca em comprar e você vai ter 2 opções de planilha. A planilha mais barata, que analisa apenas 5 produtos, é essa daqui. Deixa eu dar essa daqui, você paga, tá na promoção nesse período, R$ 9,90, esse preço pode variar com o tempo, tá bom? E aí você tem as videoaulas, você tem esta planilha com uma validade de 7 dias, você tem uma garantia de 7 dias para utilizar essa planilha, tá bom? E aí você tem essas videoaulas para preencher e fazer as suas combinações, tá bom? Você pode escolher também a planilha de 20 produtos, que é o que a gente aconselha a você. Além de você poder analisar mais produtos, você pode criar mais promoções e tem um quadro interativo onde você consegue combinar
as informações e decidir qual produto você vai poder utilizar e vender mais para ter maior rentabilidade no final do mês. Então, a gente teve aí a aula número 1, que falou de questões gerais sobre precificação, a aula número 2, aulas básicas de preenchimento do Excel, já com as nossas planilhas que são vendidas nos nossos cursos, e a aula número 3, que é utilizando essas nossas planilhas, fazendo combinações mais elaboradas e gerando promoções. Tudo isso de uma maneira muito fácil, pessoal. As pessoas não precisam entender muito de Excel, nem muito de economia para fazer isso. Esses produtos com esse curso são viáveis para você que está começando aí na sua área de gastronomia, tá bom? Espero que você consiga adquirir os nossos cursos para a gente poder ter um contato mais próximo. Lembrando que os nossos cursos não incluem consultoria. Se você precisar, contate-nos através do próprio website, tem lá um link para a gente poder avaliar eventuais consultorias para você. E até a próxima aula. Tchau, tchau!